Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele e eu tenho trabalhado aqui no online, né, já desde o ano passado, e tem sido maravilhoso conhecer um monte de gente legal e compartilhar um pouco também do meu conhecimento com vocês. É, Quero lembrar vocês que vocês podem me seguir no YouTube. Eu tenho colocado lá as lives que eu tenho feito, que tem sido lives também muito especiais, muito legais. Todas as lives estão entrando no YouTube, né? Só para lembrar, a primeira live foi de au pair nos Estados Unidos. Eu acho que o Vitor está aqui. Maria Lígia, a gente fez até agora 5 lives, tá? E aí a segunda foi na Austrália, com a Grace, que faz intercâmbio lá na Austrália. Muito interessante. Nós fizemos com o Cláudio e o Claudinei, que foram fazer intercâmbio em Malta, com a Manu, que mora na Irlanda e fez intercâmbio lá também, e com a Larissa, que trabalhou na Disney, e foram lives assim super, super interessantes, né? E hoje eu tô com a Maria Lígia, que é uma das sócias da empresa Intercâmbio Cristão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Lembrem de deixar aí as perguntas de vocês abaixo, tá? A gente vai tentar responder tudo, tá bom? Tem esse quadrinho aí de pergunta, né? Acho que vocês podem deixar por ali mesmo, tá bom? Então vamos lá. Como que as pessoas te chamam? Maria Lígia? Pois é, em cada lugar é diferente, né? Normalmente, assim, acabou ficando com o trabalho, acabou ficando Maria, pela dificuldade do inglês, da pronúncia do Lígia. O mais comum ali é Maria, Maria, fica mais fácil, né? Legal. Como eu Tanto posso te faz, chamar? Maria Lígia? Vou pode chamar de ser. Maria Lígia. Tá. Tá bom. Então, Maria Lígia, fala um pouquinho sobre você, sobre o início da empresa, como tudo começou, as motivações e tudo mais. Muito legal. Eu imagino que se você se interessa por inglês, está aqui assistindo essa live, né? Você tem esse desejo de conhecer outros países, de se relacionar com outras culturas, assim. E eu tinha muito isso no meu coração também, assim, adolescente, crescendo, né? Era apaixonado pelo inglês. E teve um primo que fez intercâmbio, depois o meu irmão fez intercâmbio. E eu queria muito fazer intercâmbio, né? Eu busquei isso, né? Orei, pedi para Deus e tal. E a minha experiência de intercâmbio foi muito especial, porque eu consegui me envolver numa igreja, né? E isso deu todo o suporte, assim, muito diferente, assim, né? Tanto que logo depois a minha irmã intercâmbio com as mesmas pessoas, né? No mesmo lugar, ali com outra família, mas os mesmos amigos, assim. E aí nós duas tivemos essa experiência maravilhosa, assim, sabe? E quando a gente voltou, quando ela voltou também no intercâmbio dela, a gente conversava muito sobre isso, como a gente queria que as pessoas pudessem viver a mesma coisa, né? E a diferença, às vezes, de ver os amigos que tinham ido por agências normais, assim, e na verdade não tinha uma empresa ainda, né? Eu fui só por conhecer alguém, foi, né, aquela coisa meio arranjada, assim, né? Mas a gente queria que as pessoas pudessem ter algo parecido. E aí, mas aí isso eu era adolescente ainda, fui para a faculdade, né? Me formei em relações internacionais. E daí a minha irmã também fez a mesma faculdade. E depois de formada, a gente resolveu começar o negócio. Ai, que legal. Foi assim bem, né, ousadas, assim, não tinha nada parecido no Brasil, né? E a maioria das agências muito grandes assim, mas a gente resolveu entrar com esse nicho focado, né, no intercâmbio cristão e fazendo parceria, né, com igrejas, com escolas, se arriscando assim, e foi assim que começou. Olha que interessante, você fazia então parceria com igrejas, com escolas e tudo mais. Legal, muito bom, A gente muito começou legal. usando, mandando e-mail lá para Hillsong College, né? O pessoal queria estudar Ah, lá. que A gente, maneiro. queremos ser parceiro de vocês. Aí quando isso aí deu certo, a gente, meu Deus, né? Tem muito para se fazer, né? E aí a gente foi caminhando, assim. Olha, eu imagino, tá? Porque quando eu era adolescente, tinha um pessoal que gostava de Backstreet Boys, sei que lá. Eu curtia Hillsong, tá? É. Mark Sampson, né? Esse pessoal todo aí, eu adorava o Hillsong. E aí, eu pensei também em ir para o Hillsong College, acredita? Muito legal. Quando eu vi que vocês tinham parceria, eu fiquei, caraca, que maneiro! Muito legal. Você já fez intercâmbio? Eu fiz quando eu tinha 17 anos, fiquei um ano nos Estados Unidos, né? Intercâmbio de high school.
Você fez intercâmbio de high school. Como é que foi? Fala um pouquinho pra gente da sua experiência. Você ficou um ano em qual lugar dos Estados Unidos? Fiquei na Carolina do Norte, né? Uma cidadezinha do interior. É bem engraçado, né? Acho que, sei lá, a gente vai falar sobre isso, sobre o inglês também. Mas quando eu fui, eu já tinha um nível de inglês super bom, sabe? E só que eu chegava lá, eu tinha vergonha de falar, uma vergonha de falar, porque eles são muito caipiras, assim, tem um sotaque muito do sul, né? E eu não entendi o que eles falavam, foi assim uma aventura, né? Mas eu conhecia a família, ela através do Rotary, eram amigos da minha família aqui no Brasil, e ela trabalhava na escola local e tal. Então eu fui para ficar um ano escolar, né? E é muito chocante, assim, porque é engraçado que por mais que você se prepare, você nunca está preparado, né? Imagine que você também, que fez intercâmbio. Você É, nunca está preparado, você não tem como saber o que você vai enfrentar, né? É não algo tem como, totalmente é. desconhecido, né? Sim, é muito legal. E daí foi assim, né? Eu, assim, eu acho que eu era muito tímida, muito fechada naquela época, assim. E ainda, por mais que eu tivesse o inglês, eu não tinha coragem de me comunicar direito, sabe? Eu levei algum tempo, assim, para eu começar a me soltar, fazer amigos, né? Foi bem sofrido, assim. Acho que, sei lá, os primeiros 5, 6 meses, né? E Aham. aí que eu comecei, acho que com as amizades comecei, e o envolvimento ali na igreja ajudou muito, né? Porque o pessoal recebe, acolhe, começa a envolver em atividade, né? E aí acho que ajudou bastante, assim, nessa adaptação. E foi tão legal, porque quando eu voltei, teve esse negócio da minha irmã fazer intercâmbio, né? Mas por uns 5 anos seguidos, a igreja que eu frequentei lá nos Estados Unidos, eles vinham para o Brasil realizar missões aqui. Construir escola, construir igreja. Qual? Overland? Não. Não, era da Igreja Batista, da denominação mesmo, sabe? Que Ah, eles vinham. sim. Aham. E aí eu sempre fui, tipo, eu ia encontrar com eles para traduzir, né? E aí foi uma experiência Ah, muito legal. legal. Você convivendo, assim, mesmo voltando no intercâmbio, continuando a conviver com isso, assim, sabe? Com essa, Aham. né, com a presença dos americanos aqui, essa experiência cultural, né? E aí, isso tudo, né? Eu ainda jovem, adolescente, né? Então, isso, assim, me formou muito, me deu esse desejo de querer viver isso sempre, assim, né? E poder estimular isso, porque é uma experiência muito boa mesmo, né? Ah, legal. E no high school foi legal na escola? Nossa, demais, né? Você conseguiu fazer muitos amigos lá? Foi fácil? Ou você É, sofreu algum tipo de preconceito porque brasileiro, né? Não sei. foi bem estranho, assim, porque eu acho que é muito específico, talvez, de cada região dos Estados Unidos que você vá, né? O país que você vá. Mas no meu caso, existia muita separação racial, assim, na escola, né? Muito mesmo. Os negros, os latinos, os asiáticos, né? E os brancos, cada Caramba. um sentava separado na mesa para almoçar, né? E eu, por mais que eu sou brasileira, não sou negra, né? Então, todo mundo me recebeu como os populares. E a família que eu fiquei, né? Eles eram envolvidos com futebol americano, como realmente os populares da escola. Bem aquela coisa de filme, assim. Para mim, foi uma experiência assim, né? E Entendi. aí eles queriam que eu me envolvesse com esse grupo, assim, né? Mas com o meu olhar não tinha diferença, né? Eu lembro de estar andando com os negros, assim, no corredor da escola, e daí tinha uma música na época que era Maria, do Santana lá, Maria, Maria, e eles ficavam cantando a música, assim, comigo, né? E o meu irmão ficou preocupado, assim, que eu não podia andar com os negros, sabe? Que loucura. Foi bem doido, assim. Então, eu acho que entender toda a questão cultural que estava por trás, para mim era não fazer sentido, assim, né? Uhum. Foi É, bem realmente, estranho, muito doido. né? É. Ah, aqui no Brasil já é diferente, né? Mas não vamos entrar nessa É, parte aí, não, né? Então tá, muito legal. Gostei de saber isso, porque muita esse tipo de história para contar. intercâmbio, esse tipo de intercâmbio eu ainda não ouvi assim muito bem. É pano pra manga, né? Então, vamos deixar para outra live. E tá, aí como que então você escolheu esse lugar? Por causa da sua família, com essa relação com o Rotary, é isso? Isso. Que você tinha amigo, beleza. Você poderia falar dos lugares mais procurados para intercâmbio lá na sua empresa? Uhum. Acho que tudo, assim, a procura, ela vem primeiro por causa da língua inglesa, né? Então, a maior procura é para aprender o inglês, então, consequentemente, são os países de língua inglesa. Hum.
incrível que pareça, os Estados Unidos não tem sido a maior procura, né? Na época que eu fiz o intercâmbio, né? Sempre era o lugar que todo mundo quer estudar lá, né? Era o mais comum. Mas hoje em dia a gente tem muitas outras opções, o pessoal tem procurado as outras por outros fatores, às vezes outras facilidades em relação a visto, né? O tempo que fica, valores também. Então um dos lugares que a gente mais envia intercambista é para o Reino Unido. É o Ai, principal. que interessante. Inglaterra, aí a gente tem Canadá também, Austrália, África Uhum. do Sul é interessante também porque eles falam inglês e é mais em conta também por causa da moeda já, né, para fazer o Uhum. intercâmbio. Então, Ah, legal. Irlanda também, né, mas são os países de língua É, inglesa na, né? na sua Uhum. O seu tá falhando um pouco. Eu não sei se sou eu ou se é você. Gente, tá indo bem aí para vocês? Ou vocês alguém tá falhando aí? puderem comentar, ajuda a gente a Bom, saber. se tiver esquisito aí vocês falem pra gente, tá bom? É, legal, interessante. Então, os Estados Unidos não tá entre os primeiros mais, né? Interessante. Tá. Então, por que intercâmbio cristão? E por que do tema da nossa live aí, né? Que é intercâmbio com propósito. Ah, que bom, Queria que a você conexão falasse. tá boa. Então tá bom. Então, eu acho que por eu ter vivido essa experiência, né, e por eu vir de um contexto familiar, né, aqui no Brasil cristão, a gente quis proporcionar isso para as pessoas, né? Então, só que não é só o que é o ser cristão, né? Muita gente pergunta isso, o que significa ser intercâmbio cristão? Então, na prática, né, a gente sempre vai ter um suporte cristão no lugar do seu intercâmbio. Então, você tem várias modalidades de intercâmbio, né? Você pode fazer um intercâmbio de estudo, voluntariado, trabalho, mas ou a sua escola vai ser cristã, ou a família que vai te hospedar é cristã, ou a instituição é cristã, né? Na maioria, praticamente todos os casos, assim, né? Mas de toda forma, a gente busca dar um suporte diferenciado também, né? Então, a gente faz treinamentos, a gente conversa com o pessoal antes da viagem, assim, tentando trazer essa coisa do propósito, né? Para que você tem que fazer um intercâmbio? Então, a gente vai um pouco na contramão, assim, do que a maioria das agências fazem, né? Com certeza o foco é a experiência cultural, né? Mas quando você alinha ela, né, a tua experiência cultural com esse significado para a tua vida, né, esse propósito, o que eu quero, né? Além de trabalho, né? Além de buscar ter um retorno financeiro maior, porque você vai ter a língua, né? E aí Uhum. você gera uma conexão maior, assim, né, do intercambista. E eu entendo que isso vai facilitar na adaptação da pessoa lá, né? Porque ela busca ter uma conexão com a cultura, com as pessoas que estão lá, no sentido de amá-las, né? E de conhecer de fato, assim, de gerar, né? De criar relacionamentos, de gerar conexão a longo prazo, assim, né? Então, a gente foca bastante nisso, assim, sabe? Daí, às vezes, no período de preparação, né, esse apoio que a gente dá é para discernir com a pessoa, né? Quais são as facilidades dela, o que ela, né, para ela é tranquilo, pensando nas diferenças culturais, quais poderiam ser possíveis dificuldades, né? E aí, diante dessas, a gente vai trabalhar junto, né? Às vezes não é só questão da língua, né? Mas são questões emocionais, né? Relacionais, às vezes de ser dependente aqui, né? Muito dependente dos pais, dependente de outras situações. Então, a gente vai trabalhando isso também durante a preparação da viagem, sabe? Então acaba se tornando algo Legal. bem íntimo, assim, né? Bem pessoal. Personalizado. Poxa, que legal. Caramba, que legal. E, por exemplo, como que funciona? Por exemplo, eu escolhi então os Estados Unidos. Dá um exemplo, assim. É, outro dia eu estava vendo que vocês postaram lá no Intercâmbio Cristão uma moça da África do Sul, se eu não me engano. Ela compartilhou o dia dela, foi isso? Isso. Uhum. Poxa, Legal. foi muito legal. Tem Esse é intercambista um. lá nesse momento? Não, não. No momento, quase todo mundo voltou para casa, né? A gente Ah, entendi. acabou cancelando o intercâmbio, está todo mundo em pausa, né?
mas dá para sonhar ainda, né? Eu acho que logo as coisas começam a reabrir e é bom que a gente planeja com calma, né? Já que está tudo pausado, você consegue planejar com Ah, é calma. verdade. Verdade. Então foi isso que a gente quis fazer, né? Enquanto está tudo parado, a gente fez um intercâmbio de casas, que a gente chamou, né? Então, alguns parceiros nossos compartilharam como está sendo o dia deles na quarentena. E uma dessas foi a Rebeca, né, do 10,000 Homes. Ela é uma organização que eles constroem lares para órfãos, né? Então, na África do Uau. Sul, uma situação, né, de guerra civil, de AIDS, de vários fatores, né? Então, uma grande quantidade de órfãos, e essa organização decidiu construir casas, né? Só que não é só a construção, então tem momentos que deu uma Ah, travada aqui. tá. Aí você falou assim, não é só Construção. Aí eu perdi o Aham. restante. Porque eles identificam quais são as famílias que vão receber essa casa, e daí eles acompanham ao longo do ano, eles fazem contraturno com as crianças na escola, servem refeições, né, em algumas comunidades. Então, é um serviço bem legal, assim, né? E a gente envia voluntários para lá ajudar eles, né? Esse é um tipo de intercâmbio que você já tem que ter o inglês, por exemplo. Porque não vai ter curso de inglês, você vai lá e tem que saber falar inglês com todo mundo, né? A equipe dessa ONG, a maioria deles são britânicos, americanos, né? Então eles nem são nativos da África do Sul, apesar que na África do Sul a língua também é o inglês, né? E aí você vai, a partir de uma semana, 2 semanas, você pode ir para voluntariar, participar junto com eles em tudo que eles fazem, né? Uau, que maneiro. Então tá, aí na África do Sul tem essa onda. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que que a gente pode fazer nos Estados Unidos aí? Dá um exemplo Estados pra gente. Unidos é mais curso de inglês mesmo, né? A maior parte das opções de inglês. A gente tem uma modalidade também de intercâmbio que é mais turística, assim, né? Que é para conferências. Então, a gente, como é um intercâmbio cristão, a gente foca em conferências de igrejas, como o da Rio, né? E aí, por exemplo, a gente já fez, né, o intercâmbio para participar da conferência em Nova York, né? E vai um grupo todo Ah, e a gente busca trazer, né, o que a gente faz de diferente da viagem de turismo é que mesmo que sejam lá, são 15 dias só que eu vou passar, vou participar de uma conferência, né? Mas a gente vai querer gerar de alguma forma essa conexão com o lugar. Então, se não dá para ficar em casa de família, para você conhecer pessoas mesmo, né? A gente busca dar todo um treinamento falando sobre a cultura e tal, para que você vá criar relacionamentos lá mesmo, né? E não só passear em lugares turísticos né? E não se conectar tanto, sabe? Então, nos poxa, Estados que Unidos, a maior maneiro. parte é de inglês, né? É o que mais a gente envia. Aham. E na Irlanda, por exemplo, o que que vocês têm na Irlanda, assim, de interessante? A Irlanda, então, aí os fatores em relação aos diferentes destinos, né? Cada país tem a sua lei diferente em relação à imigração, né? Isso influencia Ah, muito na sim. escolha do destino. Então, no caso da Irlanda, ela facilita muito você estudar por um período mais longo e ela permite que você trabalhe ao mesmo tempo. No caso, nos Estados Unidos não é Sim, permitido você trabalhar enquanto estuda, né? Então, verdade. muita gente acaba escolhendo ir para a Irlanda por esse motivo, né? Você pode estudar por 8 meses o inglês e trabalha meio período. E aí você ainda tem mais 2 meses de férias que você pode trabalhar período integral, né? E aí Ah, que legal. aí as escolas todas que a gente tem lá são escolas normais, né? Não são cristãs, mas a gente tem parcerias com igrejas e com famílias que hospedam os intercambistas que são cristãs. Ai, que legal, cara. Faz muita diferença, assim, né? Porque o pessoal vai na igreja domingo, né? Tem toda Porque você essa se sente rotina. muito sozinho, né? E querendo ou não, né, eu acho que para mim assim, o intercâmbio ele traz o choque cultural é muito grande. Você está sendo colocado diante de você mesmo, assim, porque você se depara com o diferente, você começa a se questionar quem você é, e você fica muito perdido em tudo, assim, né? Você já não sabe mais nada do que você acredita, o que você não acredita, assim. Então, ter Uhum. realmente esse apoio cristão, acho que faz toda a diferença, traz mais leveza, assim, né? Fica Sim, mais sim. divertido. E aí, tipo assim, tem mais algum outro, alguma outra ONG que vocês têm parceria em algum outro país, né? Em algum outro lugar do mundo? Tipo na Austrália, em qualquer outro lugar. Vocês têm alguma outra parceria de voluntário, para ser voluntário, alguma coisa assim? Né? O mais forte do nosso de voluntariado é na África do Sul. A gente também tem voluntariado no Reino Unido, né? A gente tem um voluntariado em Londres, por exemplo, que é um café de Aonde? uma Desculpa, que em cortou Londres, aqui. Ah, em em Londres. Londres.
Então, eles é uma ONG que possui um café, né, no bairro de Londres, e daí lá eles buscam servir a comunidade a um preço diferenciado, assim, mas como é uma ONG cristã que tem esse café, eles usam o café como evangelismo também, né? Então, quem é mais Uhum. estilo missionário, assim, gosta desse serviço, né? E aí tem outras Sim. atividades de voluntariado no resto da semana, da rotina, assim, né? Legal. No Reino Unido tem várias outras organizações que estimulam isso também, sabe? Tem na área de meio ambiente, na área né, de serviço, assim, sabe? De voluntariado. Então, você pode entrar em contato com a gente que a gente Isso aí. mostra, assim, né? Ai, Indica que as opções. legal. Agora, por exemplo, né, na Austrália, acaba sendo todo mundo que quer Austrália, que vem buscar a gente, é porque ouviu falar de Hillsong, né? Que é, não sei É, se você verdade. conhece, né? Mas é uma igreja muito famosa por causa da banda deles. Os caras têm um louvor muito bom. Sim, sim. Muito legal. Pode estudar para fazer a college deles, né? Fazer a faculdade deles e aprender o jeito deles de fazer tudo, né? Muito Então, ou legal. então de inglês, né? Aí vai mais focado no curso de inglês ou esse curso ministerial que a gente chama, né? Legal. Você poderia, assim, inspirar a gente com algumas histórias do pessoal que já viajou com vocês? Nossa, tem Eles. muitas e muitas. Ah, escolhe, assim, algumas três aí. É Certeza. difícil, né? Mas escolhe Não, aí. consigo contar. É legal, assim, eu acho muito legal porque a gente acaba criando um vínculo com os intercambistas, né? Você acaba conhecendo toda a história, assim, e é legal ver os comentários ali, a gente já fica animado, todo mundo participando. É. Então, a, uma história que me vem na cabeça, tem várias histórias, né? Mas a gente tem a história de um menino que ele queria estudar na Hillsong College, por exemplo, né? E ele não tinha condição para pagar, porque acaba sendo um intercâmbio um pouco mais caro, porque é de um ano inteiro, né? E aí você tem que comprovar a renda pro consulado, pro visto também, né? E aí ele começou a vender camiseta aqui no Brasil, né? Ele fazia docinho para vender, para juntar dinheiro, assim. E a gente se envolveu muito com ele durante, né, esse período, assim, de conquistar o dinheiro, assim, né? Foi uma história bem legal, né? Hoje ele ainda está lá, ele foi há vários anos e ele faz parte da equipe do Wilson College, trabalha lá como funcionário, né? Sério, que maneiro. Ai, que maneiro. Quando a Aí a pessoa gente, quer, né? quando Quando a quer, pessoa vai atrás, quer, assim, dá nada é um desculpa, jeito. É nada. sim, com certeza. A gente Muito teve um legal. intercambista, né, lembrando também da Austrália, que ele era, né, veio do Nordeste para São Paulo, assim, começou a trabalhar numa companhia aérea, e aí ele queria melhorar o inglês, né? E ele também, ele tocava instrumento, ele queria muito ir para Hillsong lá conhecer a igreja também. E foi muito legal poder participar disso tudo. Ele veio para Curitiba, né, fazer o treinamento com a gente aqui antes, a gente né? Ele queria levar a farinha de mandioca, não conseguia viajar sem a farinha dele, sem o feijão dele, né? Foi muito legal assim toda essa história para ele. E daí, quando chegou lá, ele não tinha casaco de frio, né? Passou frio, o pessoal, a equipe toda fez uma vaquinha para comprar casaco para ele conseguir aguentar o frio, assim, né? Então foi bem legal. Mas tem uma história mais recente, assim, como intercambista, que não era cristã. A gente tem vários não cristãos que decidem viajar com a gente, né? E essa menina foi indicação, assim, de alguém do trabalho. E ela estava indo estudar inglês no Reino Unido. E aí, chegando perto da viagem, ela teve alguns ataques de pânico, né? E aí ela entrou em contato com a gente, falando assim, olha, eu acho que eu vou precisar cancelar o meu intercâmbio, eu não vou dar conta de fazer o intercâmbio, né? E aí, naquele dia, assim, né, fui conversando com ela, perguntando o que tinha acontecido, o que estava passando na vida dela, assim. E eu falei, claro, a gente pode cancelar, a gente pode pausar, você pode ir depois, não tem problema, né? Mas eu perguntei, falei, ó, já que é intercâmbio cristão, você escolheu viajar com a gente, eu quero perguntar, eu posso orar com você? Né? Posso tentar te ajudar com isso? Né? Olha, o pessoal da DBU aí, muito legal. Muito bom, é Oi? Desculpa, cortou de novo. é o pessoal da DBU comentando ali, é uma universidade no Dallas, no Texas, que Ah, que também legal. é legal. Então, né, com essa menina, eu me ofereci para orar, para conversar com ela, né? E aí ela foi se abrindo, eu me encontrei umas duas vezes com ela, compartilhei algumas coisas assim, né, buscando trazer paz, buscando orientar assim o pensamento dela. Ela foi melhorando, né? E ela foi se sentindo capaz de fazer um intercâmbio. E ela chegou a embarcar na data prevista, não cancelou, né?
E aí, quando ela chegou lá, ela ainda passou o aniversário dela no intercâmbio, sabe? E essa escola Caramba. é uma das que a gente ama de paixão, assim, né? Uma escola cristã. E eles celebraram o aniversário dela, e, né, cuidaram dela, assim, a família também muito carinhosa. E aí, quando ela chegou, né, em casa depois do aniversário dela, assim, lá na Inglaterra, né, na casa da família que estava hospedando ela chorava, chorava, assim. E aí ela perguntou, né, por que eu tô chorando? O que está acontecendo comigo, né? E aí a gente falou para ela, assim, né, olha, é o que Jesus faz, assim, né? Você está tendo uma experiência diferente, né, de ser amada apesar de tudo, assim, né? E aí foi muito marcante pra gente, assim, né? Ter essa menina vencendo, né? A crise do pânico, conseguindo experimentar o intercâmbio e ainda desfrutando ao máximo daquilo, né? Uhum. Então foi Poxa, bem que legal. legal, né? Nossa, que história maneira, né? Deixa eu ver a hora aqui pra você contar mais. Conta mais uma aí, vai. Mais uma história. Ah, eu adoro. Eu adoro ouvir De- essas histórias, gente. eu gosto das histórias daqueles intercambistas fiéis, assim, que a gente acaba conquistando, né? Então a gente tem alguns que acaba o irmão indo, daí vai, né, o outro irmão, e aí A vai o família pai e a inteira. mãe intercâmbio também. Então tem alguns desse caso, assim, né? Mas tem uma intercambista que eu vou contar, que ela a gente acabou também criando um vínculo assim nesse tempo de preparação, né? E aí os pais muito exigentes, né, durante a preparação, é muito comum, né, ficar preocupado com tudo, como é que vão ser as coisas, assim, Sei como é e isso. sabe como é, né? Sei. Então eu acho que isso ajuda também né, a gente é bem preparado para lidar com pais assim nesse sentido. E aí, e a família dela demorou muito para ser definida, né? Então a família que vai hospedar tem vários fatores que a gente tem que conseguir encaixar para que dê certo a data, aquela, né, o endereço dá certo, né? E aí foi muito tenso toda essa preparação, sabe? E aí quando ela chegou a fazer o intercâmbio, ela ficou numa família com três crianças pequenas, assim, e ela todos os posts, ela mandava os vídeos pra gente brincando com eles e conversando em inglês, assim, né? E foi uma experiência muito emocionante, assim. Hoje ela volta, ela escreve artigos sobre a intercâmbio cristão, já indicou um monte de gente para viajar com a gente, né? E fica querendo ver se tem vaga de estágio para trabalhar com a gente, assim, são Ah, intercambistas que amam, né? Eles vestem a camisa, assim, e o pessoal quer fazer parte disso, assim, né? Porque realmente é algo que muda a nossa vida, assim, né? sim, nossa, Ela é jamais assim. parece. É algo que realmente preenche, assim, né? É muito especial a questão do intercâmbio, né? Aí vamos falar sobre o inglês agora, né? Qual é a sua opinião? Você acha importante ter inglês antes de fazer o intercâmbio? Muito importante, Dani, muito importante, né? Quanto mais preparado você tiver, menos detalhes você vai ter que enfrentar lá, né? Então, a Uhum, experiência de câmbio, ela vai muito além da língua, mas a língua, para mim, ela representa tudo, né? Porque a língua, ela é a parte, né? A cultura é comunicação, e a língua, ela contém tudo isso, né? uhum, Então, quando você entende uma língua, não só, né, aprender frases, repetir palavras, você entende o contexto que está por trás, isso te auxilia muito a se adaptar culturalmente lá, sim, né? Então, todo o estudo do inglês, junto né, com todo o conteúdo que vem junto com a aula, auxilia muito, assim, né? Então, quanto mais você. Porque, assim, pense que você nunca vai saber tudo, não tem como, né? No português a gente não sabe tudo. Quanto mais você lê, se você vai entrar numa área de, sei lá, jurídica e tal, sempre vai ter vocabulário que você vai sim, aprender, né? com Então é a certeza. mesma coisa no inglês, assim, você pode estar no nível avançado de inglês e mesmo assim vai aprender muito no intercâmbio. Então, não existe assim estar preparado demais, né? Quanto mais você Uhum, tiver do inglês, mais você vai aproveitar. Porque daí você não vai ter que ficar focando em aprender o inglês lá e você vai poder focar em aproveitar e conhecer a cultura e com fazer certeza. laços, né, de amizade e tudo mais, né? Com certeza. Eu tenho algumas alunas aí particulares que, né, Júlia, que estão se preparando aí para isso, né? E com certeza, eu concordo com você. Quanto mais inglês a gente tiver, melhor, mais a gente aproveita, né? Mais a gente consegue aproveitar os detalhes e tudo. Eu concordo plenamente com você. Então, resumindo, o que o inglês significa para você? Momento bem, né? Eu amo falar sobre isso, amo falar, né? É engraçado porque para mim não sei como é vocês, né? Os alunos aí da Dani, como é para você, Dani.
parece que quando a gente aprende uma outra língua, você tem uma possibilidade de criar coisas novas, assim, né? De, sei lá, ter toda uma outra vida, assim, né? Eu vejo, assim, que, por exemplo, artisticamente, né? Pensar... Às vezes, eu sou uma pessoa que gosta muito de artes, né? Às vezes eu vou pensar em música, eu vou pensar em, sei lá, em escrever uma poesia, alguma coisa, ser mais artística, para mim sempre vem o inglês. Parece que é a língua que eu fluo mais. Não tô falando que é normal para todo mundo, assim, né? Mas para mim vai muito bem. Então, eu acho que o inglês, para mim, ele significa essa possibilidade de sonhar e de fazer coisas novas, assim, né? E eu entendo que é algo assim, desde do micro, né, que é no nosso cérebro isso, a partir do momento que eu aprendo outra língua, meu cérebro funciona em outra língua e isso, né, gera novas possibilidades intelectualmente mesmo, né? Mas é também, né, de relacionamento, de abrir janela para tudo, assim, né? Então, por mais que, né, imagina, a gente tem milhares de, sei lá quantas línguas no mundo inteiro, né? E eu sou apaixonada por línguas no geral. Mas o inglês, ele abre portas, ele é o inicial, assim. Você precisa do inglês, ele é básico, né? Não tem como perceber inglês, eu acho. Acho que todo mundo tinha que É, saber. e te permitir ir além, né? Além. Tipo, dá pra gente conhecer. Eu costumo dizer que dá pra gente conhecer um japonês e trocar uma ideia com um japonês que fala japonês, tipo, que nasceu no Japão, entendeu? Eu tive essa experiência no meu intercâmbio, assim, né? Eu conversei com um japonês que fala japonês e inglês, não, porque aqui na minha cidade tem muito japonês, né? E eles falam português. Mas eu conheci, isso pra mim é assim, louco, entendeu? Conversar com um japonês que fala japonês e inglês, isso é meio doido pra mim, assim, Muito né? legal. Eu acho que isso, para mim, é uma das experiências mais legais do intercâmbio. Você tá com gente do mundo inteiro e você ter algo em comum com eles ali. Né? Normalmente é o inglês, né? Você está numa escola aprendendo inglês e aquilo une vocês. Isso é incrível ali, né? Ou como Tem é... uma pergunta, desculpa, pode falar? Eu ia falar da última pergunta ali do namorar. É o meu marido postando aí, querendo participar Ah, da live. legal. Então, eu ia falar justamente da pergunta. Pode namorar no intercâmbio? Ué, todo mundo é livre, né? A gente não vai poder escolher pela pessoa, né? A gente não, por ser intercâmbio cristão, a gente passa várias orientações, assim, mas não tem regras, né? Acho que a gente confia muito na independência da pessoa, né? É complicado você namorar no intercâmbio porque você não sabe como é que vai ser depois, né? Depois. Quais vão Uhum. ser as consequências disso. A gente tem uma intercambista que ela, já mais velha, assim, e ela foi estudar na Inglaterra, conheceu um chinês lá. E eles Nossa, começaram a Deus, namorar, sério? estão noivos no momento, né? Tem várias e várias pessoas que casaram. Tem um menino que foi para o Canadá trabalhar num acampamento lá que a gente tem cristão e casou com uma escocesa, né? Nossa, tem Que vários casos aí maneiro isso, que né? deram Que certo. maneiro. Caraca, que legal, que maneiro. E vocês fazendo parte, né? Intercâmbio cristão casamenteiro, né? É isso aí, unindo as pessoas. E Unindo fora as os brasileiros pessoas. também, que às vezes, né, viajam juntos e acabam também, né, criando mais intimidade durante o intercâmbio e também começando a Ah, namorar. legal. Mas se você tem namorado, você cuide, porque né, o intercâmbio mexe muito com a gente, né? Então é importante cuidar muito do relacionamento enquanto você está fora. É verdade. É, tá. Então, já que a gente começou a falar de amor, né, dessas coisas, assim, eu vou fazer essa pergunta pra você, porque como eu falei, nossa, fiquei muito interessada. Daqui a pouco eu tô batendo na tua porta pra fazer o intercâmbio, hein? Vamos lá. E dá pra fazer intercâmbio em casal? Como funciona? Porque eu já conversei até com meu Verdade. marido, daqui a pouco vocês vão ver. Super dá, com certeza, né? Tem várias opções, vai depender do que você está interessado. E quando entram filhos na história, fica um pouco mais difícil, talvez, né? Mas mesmo assim é possível. Porque o que acontece? Vai depender muito do tempo que você vai ficar, do visto que vai ser de acordo com o teu intercâmbio. O intercâmbio de voluntariado, nada impede. Você vai junto com seu marido, né? Até namorado, vai fazer o voluntariado, não tem problema nenhum. Normalmente porque é no visto de turismo, né? E Uhum. aí o visto de turismo não traz nenhum impedimento. A partir do momento que você precisa trabalhar, aí às vezes vai ser, dependendo do país, do destino que você está indo, ele vai ter algumas regras. Às vezes vai permitir que só uma pessoa trabalhe, um cônjuge, e o outro precisa estudar, né? Ou Ah, então, entendi. aí você tem que ver se você vai ter condições, né? Um só estuda, quem quem trabalha, né?
Por exemplo, no caso, né, os dois querem ir para estudar e tem filhos, aí quem que vai ficar com as crianças, né? Então só tem que resolver essas coisas, mas a gente conversa e ajuda na decisão, né? Mas é muito legal ir de casal. A gente tem vários aí que viajaram com a gente. E Então, daí, é bom saber. Ah, fala, pode falar. não, eu ia falar que daí, né, o principal, o diferencial vai ser a acomodação, que você vai precisar de um quarto para casal, né? Isso casal casados, né? Os separados normalmente a gente vai colocar separados, né? Mas, e aí tem opções de acomodação. Por exemplo, a gente teve o casal, a Vi Rocha, né, que é uma Instagrammer aí e tal, ela foi com o marido, e aí eles pegaram uma acomodação, como é que chama? VIP, assim, sabe? Que daí tem mais capacidade e tal, né? E aí você consegue aproveitar bem com intimidade, assim. Mas tem todo tipo de acomodação de acordo com o que vai caber no teu bolso, na tua realidade ali. Ah, legal. Legal. Eu esqueci que eu ia falar, mas vamos falar de uma coisa que todo mundo pensa, né? Teve uma pessoa aí que falou que está aproveitando a quarentena para se preparar, né? Se organizar e orar também, né? A oração, gente, faz muita diferença. Faz muita diferença. Deus ajuda. Então, vamos falar de valores, né? Qual é o intercâmbio mais em conta que vocês têm? Você pode falar sobre valores de forma, assim, da forma que você quiser, né? Quais são os valores, mais ou menos? Vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Perfeito. E ali até a Lili perguntou, né, se dá para ir só para um mês e trabalhar, por exemplo, né? Então vamos falar disso tudo, assim, né? Quais as modalidades de intercâmbio, valores, tempo, né? Então, tudo varia e tudo pode ser bem específico, né? Então, por isso é importante você conversar com a gente, porque a gente vai te ajudar a escolher o melhor para você, né? Mas a gente tem intercâmbios a partir de 2 semanas, né? A partir lá de R$ 3.900. Por exemplo, você consegue. Aham. Cabe, é só dar um jeito, a gente consegue se planejar e consegue ir. Né? O intercâmbio de voluntariado, por exemplo, é esse, né? 2 semanas é um valor bem, né, mais acessível, assim, de 3.900, menos que 4.000, né? Aí, O que que intercâmbio inclui, por exemplo, o que que inclui, inclui inclui esse? acomodação, alimentação durante o período, né, o transporte ali né, no local em todas as atividades e o seguro viagem também, né, que Ah, legal. normalmente é o valor mais alto para a tua segurança ali durante a viagem. E todo o Não nosso inclui a suporte também. passagem. Não inclui a passagem aérea. Nenhum dos nossos programas Entendi. inclui, né? Ah, E entendi. aí, você tem, né, depois, então esses intercâmbios de voluntariado estão nessa faixa de preço mais baixo, né? A partir de 2 semanas, você vai ficando 4 semanas, vai ajustando o valor de acordo com o tempo que você vai ficar, né? Depois disso, a gente tem os intercâmbios de trabalho, que são os mais em conta também. Então, tem um, por exemplo, que você vai trabalhar num acampamento no Canadá. Esse acampamento é bem aqueles de filme, assim, que tem lago com aqueles infláveis, com lancha, com arvorismo, que as crianças ficam numa cabana, assim, né, no meio das árvores, né, aquelas casinhas de madeira, assim, né? E aí você Aham. vai trabalhar. Então, é todo um processo seletivo, né? E aí eles vão ver qual que é a função que se adapta melhor com você. E aí tem a partir de R$ 5.000, né? Porque é um período, não é, como ela perguntou ali, só um mês, não é possível você para trabalhar só um mês, né? Em nenhum país eles dão essa possibilidade porque é o visto de turismo, né? Não me vem à cabeça nenhum que dê. Mas esse, por exemplo, do Canadá, é durante o verão. Então é um pouquinho mais de um mês ali, dá uns 2 meses, 3 meses, né? Dependendo da função que eles te contratarem, né? E aí você fica lá durante esse período, você tem, de novo, né, acomodação inclusa, alimentação inclusa, e você recebe um valor ainda no final do teu intercâmbio. Eles te pagam um valor pelo seu trabalho. Então, esse valor que eles pagam não chega a cobrir o valor que você gastou de investimento, né? Ah, Mas ele sim. dá um auxílio para você reduzir ali. Normalmente o pessoal pega esse valor e vai me dar uma passeada depois. Ah, legal. Então, essa é uma opção barata também ali, a partir de uns 5.000, esse intercâmbio de trabalho no Canadá, né? E aí começam os cursos de inglês. Então, a gente tem curso de inglês a partir de uns R$ 7.000, 7.000, 8.000, agora o câmbio está mais alto, né? E aí você vai para estudar de 4 semanas, né? A partir de 4 semanas, você pode até ficar menos, né? Do que 4 semanas, mas acaba não valendo muito a pena, assim, né? É. Que a gente recomenda, né? Dá para ir 2 semanas e tal.
mas aí o intercâmbio de curso de inglês, né? Na Inglaterra elas são as mais em conta, porque o visto também é mais simples de se fazer, né? Sim. E aí vai, só que daí nessa vai até, você pode fazer um intercâmbio de 40 mil, né? Com as possibilidades aí de cursos universitários, né? De ficar um ano, e aí vai aumentando os custos, principalmente, né? Se você junta acomodação, você pode fazer sem acomodação, com acomodação, você vai É, porque, montando o por seu exemplo, intercâmbio. se você for sem acomodação, você pode ficar num Airbnb. Aham, às vezes tem gente que tem conhecido, né? Ah, tem uma prima É, lá na tem Austrália, conhecido? na casa dela, sabe? Né? Verdade. Aham. E às vezes, ou então, contrata acomodação só para o primeiro mês, né? Ah, E aí no sim, primeiro aham. mês eu vou atrás de apartamento para dividir com o colega, não sei o que, um negócio mais barato, né? E aí você já reduz bastante o valor da acomodação. Tá Ah, travando e aí, muito? desculpa, travou aqui. É, e aí você tá me ouvindo? Tá me Deu ouvindo? bastante. Agora voltou, né? Agora voltou. Voltou, né? É, aí eu perdi a partir dali do apartamento, que você fica um mês e vai procurar apartamento. Eu perdi a partir daí. É Você muito pode. comum nesses intercâmbios de trabalho, que você vai para trabalhar por mais de 6 meses, você contrata acomodação com a gente só para o primeiro Ah, sim. mês. E aí, Entendi. nesse primeiro mês, você corre atrás de acomodações compartilhadas, que são mais em conta, né? Aham. Legal, legal, muito bom. É, tem uma pergunta aqui, ó. Quais países têm o intercâmbio de voluntariado? No momento, a gente trabalha com Inglaterra e África do Sul, os, os intercâmbios de voluntariado. Desculpa, cortou. Inglaterra e África do Sul, né? África do Sul. Tá travando. Voltou? Tá aí? Voltou. Tá. Então é Inglaterra e África do Sul, certo? Aham. Isso, você tá aí? Tá aí, Maria Lígia? Para mim, você também está Alô? travando. Eu tô travando Ai, que também, ruim né? também. É, Coloquei mas no eu meu acho que voltou 4G. agora. Normalmente o Wi-Fi não funciona, mas o 4G normalmente é mais estável. É. Mas conte, Bom, pergunta. então é Inglaterra e África do Sul, certo? Isso. Tá, beleza. Tá, antes de ir, tem alguma reunião? Porque, por exemplo, quando eu fiz intercâmbio, eu lembro que a minha mãe ficou bem preocupada e insegura. E aí a gente teve uma reunião na qual ela pôde respirar um pouco, né? Eu pude conhecer também algumas pessoas lá que iriam viajar na mesma época que eu e tal. Vocês fazem esse tipo de reunião? Aham. A gente, como a gente atende aqui de Curitiba, a gente atende o Brasil inteiro, né? Não importa da onde você é, a gente faz a maior parte do atendimento online, né? Toda a nossa assessoria online, a gente começou lá em 2008, sempre foi assim. Então a gente tem muita experiência em lidar dessa forma, né? A gente chegou até a ter franquias assim, mas funciona muito bem, né? Então, Uhum. você tem uma gama de treinamentos que a gente fala antes da sua viagem, né? E a gente desenvolveu um acompanhamento para o intercambista que a gente chama de Academia do Intercâmbio Cristão. Então, você vai passar por todo um processo, né, de se preparar. A gente tem um material, né, um livro que a gente escreveu sobre isso, né, com toda a nossa experiência ali ao longo dos anos, assim, que tem devocionais, que tem, né, ele junta vários livros, assim, vários materiais que falam sobre cultura. Então, você vai poder acompanhando esse material escrito, né, por exemplo, durante a tua preparação. E ao longo disso tem as videoconferências também, né? Tem os treinamentos gravados em vídeo e tem as videoconferências. Então a gente vai fazer, a gente foca muito no intercambista, né? Porque ele que vai passar a experiência, assim. Então, mesmo, né, os de menores de idade, a gente começa a lidar tudo com eles, pedindo formulário, tudo, porque eles vão ter que se virar lá sozinhos, né? Sim. Mas o problema é que os pais, né, eles precisam ter essa segurança que vai dar tudo certo. Então a gente tem um momento da conversa com os pais e o tempo inteiro tirando dúvida e compartilhando com eles, assim, né? Mas a conversa com os pais é diferente do que a gente faz com o intercambista. Porque o pai está Uhum. preocupado, né? Se como é que vai ser o banheiro, né? Se ele vai conseguir lavar roupa, se não vai faltar comida.
E normalmente o intercambista não está preocupado com isso, né? Ele tem É outras verdade. coisas. Então a gente faz separado, né? A gente conversa com a família, conversa com o intercambista, tem momentos para conhecer os outros intercambistas também que estão indo para o mesmo destino, né? Ah, legal. Só que, assim, a gente tem alguns intercâmbios de grupo, mas normalmente é muito individual, né? Então, eles conhecem os que vão para o mesmo destino, os que já foram e tal, mas é feito bem individual mesmo esse acompanhamento, sabe? Ah, que bom. Isso é importante para dar essa segurança, né? Eu lembro que quando eu fui, era na época daquela novela que tinha tráfico de mulheres e tudo mais. Nossa, Deus. Minha mãe, isso é muito real hoje em dia, né? Que eu tenho visto umas coisas sobre o assunto, mas naquela época minha mãe ficou desesperada, assim, tipo, a gente combinou até uma senha, sabe? Entendeu? Então, assim, foi tenso até eu voltar, mas deu tudo certo. Imagina, várias preocupações, assim, né? Porque, imagine, tem, né, dependendo, tem alguns destinos, por exemplo, que vale muito mais a pena você, por exemplo, tem uma cidadezinha do interior do Reino Unido que tem uma escola de inglês que a gente gosta muito. E o pessoal chega no aeroporto em Londres, vai sozinho de ônibus para essa cidade, né? Porque o valor do transfer acaba sendo muito caro e o pessoal resolve ir sozinho. Então, assim, às vezes a pessoa, a primeira vez que está fora do país, vai ter que sair do aeroporto sozinha, pegar um ônibus e ir, né? Mas é muito legal, né? Faz parte de toda essa aventura e da experiência. E aí a gente Sim. faz, por exemplo, né, nesse caso, faz um treinamento para explicar esse trajeto. A gente vai entrar no Google Maps, a gente vai ver o valor, onde que compra passagem, como é que faz, né? A gente faz todo um passo a passo ali, né? E aí os treinamentos Sim. são, assim, divididos de acordo com temas, né? A gente vai falar sobre a questão cultural, choque cultural, adaptação, teoria da comunicação transcultural, várias coisas assim. E daí a gente tem outro que a gente vai falar do país, como que é lá, no país que você está indo, transporte, alimentação, valor, os custos, né? E aí o outro é sobre a viagem, aeroporto, arrumar mala, né? Imigração, os documentos que você tem que levar, né? Então a gente faz, é bem completo, assim, você não vai ficar Uhum. desamparado. Ah, legal, bom saber. É, qual conselho, a gente já está acabando, já está caminhando para o fim. Qual conselho você daria para quem tem vontade de fazer um intercâmbio? Eu daria o conselho de você alimentar essa vontade. É, né? Eu acho. Eu acho assim, e ainda mais no tempo que a gente vive hoje, a gente precisa alimentar os nossos sonhos. Eu acredito muito nisso. Se você tem um sonho, uma vontade de ir para algum lugar, eu acredito que Deus colocou isso no teu coração e tem algo lá para você. Tem algo que você vai conquistar lá, tem algo que Deus vai realizar na tua vida lá, né? Então você deve alimentar isso. Ó, a Lídia aí, nossa intercambista, comentando. Ah, legal. Você alimenta isso, né? E aí, quando você vai alimentando, não é só dentro de você, né? Você conversa com pessoas que já fizeram essa experiência, né? Você troca ideias sobre destinos, veja qual país que arde ali no teu coração, comece a pesquisar, né? Questões de vistos, passagem aéreas, o tempo, assim, o tempo de disponibilidade que você tem, né? Quanto tempo eu quero ficar fora? Quanto tempo eu posso ficar fora? E aí você consegue começar a se planejar, né? A partir de quando que eu vou, né? Mas não deixe de sonhar. Eu acho que o principal é realmente alimentar o sonho, porque a realização, ela basta de você sonhar. Tudo é possível, né? Se você for atrás do teu sonho. Ah, eu concordo plenamente. Aquele rapaz que você falou que vendeu camiseta, né? Ele é um ótimo exemplo. E eu sou do tipo que creio dessa forma. Quem quer dá um jeito, quem quer dá um jeito. Quem não quer vai dando desculpa e vai adiando. Mas quem quer dá um jeito, quem quer vai vender camiseta, vai vender docinho, vai vender sei lá o quê, vai Deixa fazer eu sei lá o comprar quê. alguma coisa aqui, né? Abre mão de alguma coisa, né? Porque não é pela experiência, sei lá, né? Tipo, de qualidade de vida que você vai ter lá, né? Tô abrindo mão aqui para ver lá. Não, é algo que não tem preço mesmo. São memórias que você vai Não. construir e o aprendizado, assim, que não tem como você aprender isso em outro lugar, né? Do que Uhum. ser, né? Num país diferente, pessoas totalmente diferentes. Abre muito a nossa mente, né? É algo muito legal mesmo. Sim. Ó, tem gente aí planejando aí para o Reino Tá, Marcos? Unido. Ele é seu cliente. Marcos, eu não tô lembrando de cabeça, mas pode ser, porque a gente tem uma divisão também aqui do pessoal que atende. Não sei, Ah, Marcos, legal. fala aí. Mas é.
A Lid, né, essa que falou que quer novamente, elas foram num grupo, assim, né? E aí fica todo mundo se atiçando ali, quando que a gente vai de volta? Quando que vai de volta, né? A experiência em grupo é diferente da individual, né? Acho que são duas experiências muito válidas, né? Individual você desenvolve bastante, você vai ter que ir muito mais na raça, né? De Sim. fazer amizade e tudo mais, né? E o grupo, ele ajuda, assim, né? Então, às vezes acaba sendo mais intenso também, né? O que que Opa, ele que legal, falou? Marco. Que tá Ele em já está em contato com a contato. série. Ah, tá. Legal. É, eu tenho uma pergunta aqui de uma amiga, não vou falar o nome porque eu não sei se é segredo, mas ela queria saber se vocês fazem intercâmbio para Suíça e para Israel. Uhum. A gente não faz no momento, tá? A gente não faz. A gente testou algumas coisas, né? Mas no momento a gente não faz. Não é muito procurado, assim, né? Tinha uma época que a gente até personalizava de, assim, a pessoa queria tal destino, a gente ia atrás para fazer para ela, né? Mas é um desgaste muito grande sem retorno, assim, né? De não ter muitas pessoas procurando. Então, no momento a gente não faz. Entendi. Tá, Felizmente. obrigada. Quem sabe, né? Me fala, deixa eu ver. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Manda aí, porque tá acabando. Faltam 5 minutinhos. Quem tem pergunta? Vamos ver, o que mais você pode falar? Alguma coisa que vem à mente que é importante? Me veio falar da questão do inglês, assim, né? De estimular o pessoal a estudar inglês com você, né? Não sei se são alunos aí, mas é legal, assim, que quando você começa a estudar língua, você começa a entrar em outra atmosfera, né? Em outro hemisfério, assim, né? Você começa a se deparar com essa nova realidade, né? Então, eu também eu estudei letras, né? Estudei bastante inglês também, e eu vejo, assim, que às vezes até, tipo, né? A construção verbal, o jeito deles terem ali os pronomes e tal. Se você vai a fundo, isso revela muito o jeito que eles vivem, assim, no jeito que lida com, né, com homem e mulher, o jeito de família, assim. Sim. Então, não estude o inglês, né, só com esse objetivo. Quando até o estudo do inglês é sem propósito, você também não avança muito e ele acaba não fixando tanto, sabe? Então, você buscar teu propósito no estudo da língua, assim, né? Porque aí vai fazer mais sentido, né? Vai entrar mais, assim, vai ser mais coerente. E aí, né, te ajuda já para essa preparação para fora também, né? Uhum. Tem uma Tem uma pergunta pergunta ali. aqui, ó. Onde o curso geralmente é mais barato? Canadá ou Inglaterra? Inglaterra é mais barato por não precisar do processo de visto, né? Então, o Canadá você vai ter que gastar com o processo de visto também, né? Tem a vantagem de que você já tem o visto, você pode retornar depois, né? E tem dependendo, porque aí, gente, depende muito de como tá a moeda, né? E aí tem que ficar atento a isso também, né? E o período ali no momento a gente teve essa grande, né, subida, deu uma pequena caída e tal, né? Mas às vezes o dólar canadense tá num valor melhor do que a libra. Então, Uhum. é da moeda, assim, mas normalmente a tendência é a Inglaterra ser mais em conta. Ah, interessante, tá? Eu pensava que o Canadá era mais em conta do que na Inglaterra. Mas então, gente, é isso. Eu tenho um grupo no Telegram, Marilige aqui. Lá eu tento sempre compartilhar algumas coisas para praticar o listening, né? Porque, por exemplo, às vezes alguém vai para a Austrália e precisa se acostumar com o Tá. sotaque e tudo mais. Então, por exemplo, na semana passada, essa semana, não sei, eu compartilhei um videozinho de um casal que me enviou o vídeo falando um pouco, se apresentando, e o sotaque era australiano. Então, isso é muito legal, né? Antes de ir, procurar ferramentas para você já ir se acostumando com o sotaque, né? Eu acho que isso também é uma dica legal, né? No YouTube tem tanta coisa, né? Não, assim, tem que ir atrás mesmo. Você aprende no YouTube, né? Tem um professor, eu acho que é muito melhor, né? Porque você vai Sim, ter alguém acompanhando o teu avanço, né? Mas tem muita ferramenta hoje para você aprender, tem. né? E não dá para ficar sem aprender, né? E você nunca vai saber o suficiente, né? Então ajuda você a passar menos dificuldade quanto mais você vai atrás, né? Porque às vezes o vocabulário também é diferente, né? Às vezes, né, Sim, camarão é uma coisa na Austrália, outra coisa na Inglaterra, outra coisa nos Estados Unidos. sim. Bem legal E o essas sotaque, né? diferenças, né? Mas eu É, acho que
Desculpa. Pode falar. Eu ia falar que eu acho que nada disso é para trazer medo, né? Uma das coisas que a gente fala bastante para os nossos Sim, intercambistas é que quando você decide fazer um intercâmbio, você está tomando um passo ousado, saindo da tua zona de conforto, né? E aí é muito comum totalmente. virem vários medos começam a te atacar, assim, né? Só que de fato não é ser corajoso que vence o medo, né? A gente Uhum. na palavra fala que é o perfeito amor que lança fora o medo. Então o que a gente Não, o que que a palavra recomenda, fala? O que que a palavra fala? Cortou? cortou? É o perfeito amor que lança fora o medo. Né? Sim, Então, é você, de fato, estar envolvido em ambientes de amor, né? Você buscar sim, pessoas que vão, em amor, te mostrar qual é o melhor lugar para você ir, né? Você buscar em Deus isso, né? Deus vai te mostrar, através do amor dele, o que ele tem para você, né? E é aí que você vai achar força para vencer esse medo, né? sim, Então, a gente precisa lutar contra o medo. Não dá pra gente deixar o medo ganhar, né? sim. E é demais. Então chegou a hora da gente se despedir. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui com a gente. Maria Lígia, como é que o pessoal pode te encontrar aí para entrar em Perfeito. contato, para combinar as coisas, tirar a dúvida? Uhum. Vocês podem entrar em contato pelo nosso Instagram, aqui, Intercâmbio Cristão, mandam um direct lá pra gente, a gente vai atender vocês. Vocês podem entrar no nosso site, mandar um e-mail pra gente. Nosso e-mail é hello@intercambiocristão, né, .com.br. E tem algumas opções já lá no nosso site que explicam melhor, mas entre em contato, que o contato direto é o melhor, acho. Ah, legal. Aí você pode continuar falando o que você quiser, porque ainda temos alguns minutinhos, alguns segundinhos. Alguns segundinhos ali. O que que você quer Eu falar? queria agradecer Pode por falar. essa oportunidade. Eu realmente acredito que todo mundo tinha que fazer intercâmbio, por isso que eu abri essa Também. empresa, né? E o inglês, a cultura, né, e a experiência disso espiritual com Deus, ela marca a tua vida, assim. Então, vá atrás disso, né? Vá realizar esse sonho, porque você vai, sei lá, vai alcançar tudo que você tem, todo o teu potencial, assim, né? E a gente tem que correr atrás disso. Muito obrigada Isso pela aí. participação. Sempre Um convidada. prazer. Um prazer mesmo. Eu quero ser sua amiga, eu quero tomar café com você, entendeu? Qualquer dia eu vou para Curitiba, tá? Pra gente bater um papo. E eu quero fazer um intercâmbio com meu marido. Ele tá aí, ó. Entrou aí, Leonardo. Muito obrigada.